Vitória, Vascão! O que você tem pra falar dos irredutíveis? Vitória! Valeu, Diniz. Vitória, Vascão! É isso, Marão. Pode ir, beleza. Aí, meu amigo do Sport Like, Diniz chegou e tá arrumando o Vasco, hein? O Vasco hoje ganhou de 3-0 do Fortaleza com autoridade. O time já tá com outra cara, outra disposição. A galera gostou. A torcida do Vasco abraçou o Diniz. Diniz disse que se dá muito bem aí com o ambiente do Vasco. Falou que gosta do Vasco, disse que queria assumir o Vasco. Ele que passou em 2021 no Vasco não foi muito bem. Mas agora, depois de ser campeão pela Libertadores, disse que está preparado para assumir essa responsabilidade e tirar o Vasco dessa situação incômoda. O Vasco que há tempos não vem jogando bem, né? E hoje jogou muito bem, fez 3-0, 2 gols de Verratti e o primeiro gol foi uma obra-prima. Mas vamos ver aí o que foi que o Diniz falou. Vamos ver a repercussão dessa vitória de 3-0, vitória positiva para o Vasco. Aproveita aí, se inscreva no canal, deixa aquele like, que o Sport Like sempre traz muita novidade para vocês. Um forte abraço e vamos lá para ver o que foi que o Diniz falou. Primeiramente, boa noite. Eu acho que o Hugo, de fato, é uma demonstração de muita hombridade, dignidade. Ele teve um problema, vocês devem estar sabendo, com o filho, um problema extremamente sério. Solidariedade nossa com ele, com a esposa, com toda a família. E eu acho que também os jogadores, de maneira geral, lá na Argentina já tinham se comprometido muito. Não foi uma vitória que a gente perdeu só o jogo, a gente não perdeu as coisas mais importantes. Foi um placar de derrota que tinha já o sinal de um time com condições de fazer bons jogos e fazer partidas como essa que a gente fez hoje. Para mim não foi uma surpresa, foi mais uma confirmação daquilo que eles já estavam se empenhando nos treinamentos e da energia que estava circulando no meio das nossas relações, tanto de jogador, comissão, staff, diretoria, e então era um ambiente propício. Então eu fiquei, de fato, muito feliz com tudo que aconteceu hoje. A torcida também apoiando, tenho convicção que a torcida vai vir cada vez mais. E talvez fique até pequeno São Januário. A gente sabe que a gente precisa da torcida. Eu acho que o time hoje jogou de uma maneira que a torcida gosta, que resgata a tradição do clube, e a gente sabe que tem esse compromisso. Vontade nunca vai faltar, a gente vai sempre tentar fazer o que a gente fez hoje. Se dedicar ao máximo para que o torcedor saia contente como saiu hoje. Eu acho que a gente já está aproveitando o Paulo Henrique. E, obviamente, sempre o futebol acho que é sempre um jogo intuitivo, pelo menos no meu entendimento, sempre intuitivo e, no meu caso, sempre treinado. Obviamente que não faz um gol daquele ali com uma jogada de sorte. E, como algumas pessoas gostam, aproveitar o momento, como algumas pessoas gostam de, quando quer botar para baixo, que é a saidinha do Diniz. Esse é mais um, vai contando aí na conta. Começou com o Léo Jardim o gol, ele não rifou a bola. Mas um dia se fizer 40 gols, mas quem esquece? Porque o gol, quando for passar na TV, nos programas de TV, passa a bola entrando. E a gente quer que dê certo todas as vezes, ipsilíteres. E não é toda vez que acontece que você vai fazer. Isso é uma maneira de se jogar que certamente ela tem muitos benefícios. Tá? É uma coisa, obviamente que foi uma coisa treinada e também sempre vai ter a intuição do jogador de saber onde ele vai botar a bola ou não. Eu chamo isso do lado intuitivo, é isso. O jogador sempre vai ter a primazia de decidir. O Léo Jardim podia ter chutado a bola. Eu proponho um jogo e treino para que o jogador ofereça um leque de opções para os jogadores para que eles possam se empenhar. Tem até um dado curioso hoje. Deu aí um scout desse ano aqui, foi o jogo que... E eu sou o treinador, e foi o jogo que teve menos recuo para o goleiro. Não porque amanhã ou depois não posso quebrar o recorde de recuos, mas é uma coisa que eu nem imaginava que acontecesse. Mas para vocês perceberem que a análise, ela não fica, o jogo é muito mais do que uma saidinha, do que sair jogando, do que tocar bola. Quando a gente fala de comprometimento, acho que isso é a coisa para ser comprometimento mesmo, é coragem para fazer as coisas, é entrega, é entendimento do que é o tamanho do Vasco, é a confiança nos jogadores que estão aqui, que são jogadores, muitos desses jogadores já tentei levar para os clubes que eu dirigia.
Então, é um time qualificado e que me fez vir para cá. Eu já falei para vocês mais uma vez, eu escolhi muito vir para o Vasco. Eu gosto de estar aqui, eu estou feliz, eu já estava feliz com a possibilidade de vir, fiquei feliz com o meu anúncio e estou cada dia mais feliz de estar aqui no Vasco. As duas perguntas. Eu trabalho sempre assim, eu não separo muito a parte mental da parte do campo, eu vou trabalhando as coisas, todas elas meio que interligadas uma na outra. Eu fiz, acho que de tudo que você falou, eu trabalhei. No aspecto anímico, coletivamente, individualmente, no aspecto tático, no aspecto motivacional, de juntar as pessoas para a gente acreditar que o time é capaz de fazer jogos como fez hoje. E eu falei na minha entrevista coletiva de apresentação que lá contra o Lanús foi um jogo de todas as minhas estreias da minha carreira de 16 anos, foi a melhor estreia de jogar. Eu acho que eu tinha um desejo muito grande dos jogadores, que eu quis vir para cá e eu percebo muito que os jogadores também queriam que eu viesse. Então, esse casamento, ele tende a ter uma fluência muito melhor. Então, eu acho que é isso. Acho que a sincronia, eu venho para trabalhar muito, e nós trabalhamos muito do que era capaz. Fala assim, eu trabalho, tu fala que trabalha muito. Isso é um dos pontos principais do meu trabalho. Trabalhar bastante, com a percepção, sempre em comunicação com o jogador, para ver o que eles suportam, para poder organizar o time e ter um time mais forte dentro do campo. Em relação ao Jair, o Jair já fez 6 partidas, né? E ele é um jogador que eu gosto. Isso não quer dizer que ele vai sair daqui. Eu já tentei levar quando o Jair veio para o Vasco, eu tinha indicado ele para o Fluminense. Nós temos muitos jogadores na posição. E a gente está numa análise de saber se o Jair vai ficar, se não vai ficar. É uma coisa assim, completamente aberta com ele. Eu gosto muito de jogador. É um jogador que eu gosto. A gente tem muito jogador na posição, a gente precisa abrir talvez um pouquinho a folha, mas isso não quer dizer que o Jair vai sair, muito pelo contrário. Se ele quiser ficar, ele é um jogador, eu repito para vocês, ele é um grande jogador. Eu já tentei levar o Jair pelo menos 2 vezes para os times que eu estava. É só uma questão de composição de elenco. Esse foi o motivo. Um grande jogador, um grande centroavante, não à toa é o artilheiro, vem nos ajudando muito, seja com gols, seja se entregando, se dedicando. Hoje, no final da partida, ele estava correndo para trás, estava praticamente na lateral comigo, ajudando, dando carrinho, brigando. Então, a gente tem conversado bastante para intensificar essa. Quanto mais cruzamento chegar para ele, mais chance de fazer o gol, e a gente tem trabalhado muito isso. Hoje fui feliz em dar assistência para ele, o Piton também, que ele já tem esse casamento dos dois há muito tempo. Então, cara, é um grande atleta, uma grande pessoa, que a gente vai estar aqui sempre para ajudar ele, para ele continuar fazendo os gols e ajudando a equipe, que é o mais importante. A gente sabia que a gente estava vindo de resultado que não convém com o elenco. O elenco é um elenco trabalhador, um elenco que quer melhorar, que trabalha todos os dias para melhorar. Chegou o professor Diniz querendo, quando ele, desde o primeiro treino, que a gente já treinou com ele, foi viajar para jogar contra o Lanús, ele sempre mostrou aquilo que ele faz de melhor, o que ele pede para os jogadores, nos dá bastante confiança para fazer aquilo que ele pede. Então isso fica mais fácil dentro de campo. E aí, no meu modo de pensar, no jogo contra o Lanús, a gente fez um grande jogo. E aí, quando a gente não vence, meio que esquece as coisas boas que a gente fez. E a vitória de hoje foi fruto do jogo contra o Lanús, que a gente impôs nosso ritmo, a gente fez o que o professor pediu. E aí vamos dar sequência, porque agora é um jogo contra o Operário, que a gente tem que ficar muito ligado. E a mesma concentração, mesmo ritmo de jogo para a gente sair com a classificação.